Olá, pessoas, sejam todos e todas muito bem-vindas ao nosso canal da Ideia Luz. Saibam que é um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez nessa nossa programação de férias. Então, você já sabe, fica com a gente até o final, porque o bate-papo vai ser muito legal. A gente vai trazer aqui o Maurício Martins, que é um figurinista maravilhoso de Salvador, da Bahia, e ele vai falar sobre o seu acervo de figurino Boca de Cena. Então, assim, a gente já de antemão já vai pedindo para você dar o joinha no vídeo, compartilhar o vídeo e o canal com as pessoas que você conhece, e ficar com a gente até o fim, porque o bate-papo vai ser muito bom. Teremos aqui uma troca de experiência maravilhosa com um dos maiores acervos de figurino do particular, tá? Do estado do Nordeste, quiçá do Brasil. Né? Bom, para você quer saber um pouquinho mais do canal, é só você acompanhar a gente ali no YouTube não, no Instagram e no Facebook. Quer saber das programações? Entra lá, já segue a gente nas duas redes também, porque para a gente é muito importante. E se você também não é um seguidor aqui do YouTube, vai lá, se inscreve no canal também, que também dá um apoio para a gente maravilhoso, não custa nada, vai lá, faz assim, seguindo, e tanto no Instagram, Facebook, como aqui no YouTube. E a gente já agradece aqui de antemão. Se você gosta de ouvir o Da Ideia Luz, então você pode também acessar a gente através dos podcasts. Qualquer agregador de podcasts que você goste, só procurar Da Ideia Luz, a gente vai estar lá e você escolhe sei lá, aquele monte de bate-papo que a gente já teve sobre os bastidores da cena e só dá o play. Assim mesmo dentro das nossas playlists também aqui dentro do YouTube. Tá tudo divididinho por área de conhecimento, por programa. Vai lá, pesquisa, se divirta, porque tem muito bate-papo interessante aqui nesse canal, que é o maior canal de diálogos dos bastidores e criação da cena brasileira. Que delícia, né? Da cena teatral brasileira. Mas vamos lá. Bom, quer apoiar o canal? A gente aqui é um canal bem independente, tá bom? Então, Camila não pôde estar aqui com a gente hoje, fazemos isso aqui com cara e coragem e com um coração assim gigantesco. Então, se você quiser apoiar, quiser e puder, você pode pensar em se tornar um membro do canal, ou então, agora, aqui, nessa estreia que você está vendo, ajudar através do Super Chat, ou você que está assistindo no gravado, a ajudar através do Valeu. Acha que vale alguma coisa? Acha que vale alguma contribuição? Você pode acessar todas essas três formas. Ou então, se você quiser de uma forma muito mais direta, você pode aproveitar aqui o nosso Pix da ideialuz@gmail.com. E aqui a gente agradece a todas as pessoas que já estiveram com a gente contribuindo de qualquer forma. Saibam que o apoio de vocês é fundamental para a existência do Da Ideia Luz e para que o Da Ideia Luz possa chegar aonde ele já está chegando, que é em todo o território brasileiro e para fora do nosso continente também, e além também desses oceanos, tanto de um lado como do outro. Né? Então a gente já está assim. A gente já está internacional, gente. Que chique, que chique. Bom, pessoas, vamos lá, porque chegou a hora da gente acender as luzes da coxia e trazer mais um profissional dos bastidores para a cena. E eu estou falando aqui do nosso queridíssimo Maurício Martins. Ele é autodidata, produtor, cenógrafo, figurinista, aderecista, maquiador e diretor de arte. O pernambucano, que hoje vive em Salvador há muito tempo, descobriu seu jeito de contato com a vida através das artes. Ele atua há 3 décadas e meia no cenário artístico de Salvador. Maurício percebe a sensibilidade de sua expressão artística resultante do seu diálogo, ouvinte e observador nos bastidores da criação.
Trabalhou em mais de 50 espetáculos de teatro e dança, além de curtas e longas metragens, exposições e campanhas publicitárias. E, obviamente, ele é o criador desse excelente acervo de figurino chamado Boca de Cena. Maurício Martins, venha para cá, seja muito bem-vindo ao nosso canal da Ideia Luz. É um prazer imenso ter aqui você. Obrigado, viu? Obrigado a você pelo convite. É uma honra estar participando desse canal da Ideia Luz, um programa que tem esse alcance enorme e que é super necessário para a Uhum. nossa classe artística e nossos admiradores também das artes, né? Em todos os sentidos. Então, para mim, está sendo uma honra estar aqui hoje, batendo esse papo contigo e contando a minha história. Ah, que maravilha. A honra é nossa, viu? A gente sempre agradece as pessoas que dizem sim para os nossos convites, porque a gente tem certeza que essas pessoas estão contribuindo ou, de uma forma generosa com duas coisas que são muito caras hoje em dia. Uma é o tempo, né? E a outra principal é o conhecimento, né? E de antemão aqui por Camila também, e eu acho que por todas as pessoas que seguem aqui o da Ideia Luz, a gente agradece você por essa disponibilidade, viu? Mas Imagina, vamos lá. imagina. Vamos Vamos lá. lá, porque eu tô curiosíssimo, quer dizer, eu já sei, né? Mas vamos lá. Acho que as pessoas já estão aí também querendo entender o que é e como surgiu esse acervo gigantesco chamado Boca de Cena. Então, Marcelo, é uma longa história, mais de 35 anos, né, que ele existe. Uhum, Eu tô um pernambucano, nascido em Petrolina, e aos 17 anos, na verdade, aos 17 aos 21, que eu finalizei minha atividade profissional no campo de banco, de agência bancária, uhum, lá em Petrolina, eu migrei para aqui, para Salvador, para Bahia, né? Porque minha família já estava toda aqui, meus irmãos, eu sou o caçula de uma família de 7 filhos, e vim morar aqui em Salvador já como na rebarba, né? Que a gente fala assim, dos meus irmãos que já estavam aqui. Então, eu vim para Salvador. Só que, assim, dentro de mim já tinha uma veia artística, assim. Dentro na escola onde eu estudei, eu sempre participei, procurei participar de movimentos de teatro, de música, de dança. Então, estava sempre me envolvendo com isso, embora eu ainda não soubesse que eu iria me tornar esse profissional dessa área. Mas eu já tinha a paixão por isso. E uhum, aí, quando eu vim morar aqui em Salvador, na década de final dos anos 80 para os anos 90, eu comecei a frequentar teatro, né? Porque assim, lá na minha cidade, no interior de Pernambuco, a gente não tinha essa possibilidade de ver espetáculos montados, uhum, né, de produções, grandes produções. Lá, no máximo que tinha assim, de grande produção era o espetáculo A Paixão de Cristo, que tinha um grupo de teatro lá chamado Guterima, que fazia todos os anos, que era um grande espetáculo na cidade, e que eu sempre participei. Mas fora isso, a gente não tinha essa oportunidade de entrar numa sala de espetáculo. E foi aqui em Salvador que eu tive o meu contato pela primeira vez com uma sala de espetáculo, e ver uma caixa cênica, ver os atores se movimentando nessa caixa cênica e ver uma iluminação, a transição de uma luz para outra, ver a mudança de figurino nos espetáculos, isso tudo me encantou, me deixou assim extasiado mesmo, né? E foi essa paixão que me arrebatou para a área. Então, assim, eu comecei quando eu vim morar aqui em Salvador, embora eu já consumindo teatro, eu ainda não trabalhava na área, né, de teatro. Eu voltei, precisava me manter aqui financeiramente, e aí voltei a trabalhar em uma agência bancária por mais de 3 anos aqui. E quando eu cheguei ao ponto que eu disse, não, não é isso que eu quero para minha vida, eu não quero ter minha vida toda dentro de uma agência bancária, numa carteira, fazendo a área burocrática. Eu preciso trabalhar na área de arte, eu preciso na área cultural, social, enfim.
E aí eu saí do banco e fui trabalhar em um clube social chamado Clube Baiano de Tênis aqui em Salvador, aonde eu, trabalhando na secretaria, eu tive a oportunidade de ter acesso a festas, eventos, shows. Então, o Clube Baiano de Tênis, ele era um curso na década de 90 que promovia muitos eventos culturais, assim, de shows, principalmente grandes shows, como as bandas de rock, Barão Vermelho, Nenhum de Nós, Engenheiros do Havaí, Grupo Ira, enfim, todos esses grupos tinham um projeto que o clube tinha e eu coordenava esse projeto. Então, assim, eu já estava dentro de uma área que já me realizassem, embora o teatro ainda não tenha chegado até mim. Foi num desses momentos no clube que eu consegui, dentro do próprio clube, existia um auditório que estava fechado, virando depósito, e que tinha palco, tinha plateia, tinha caixa cênica, tinha camarim, tinha tudo, mas não funcionava como teatro. E aí eu pedi autorização ao presidente do clube para movimentar esse espaço, ou seja, tirar todo aquele entulho que estava lá dentro, né, como Uhum. depósito, e transformar numa sala de espetáculo. Mas eu não entendia de nada de espetáculo, de sala de espetáculo, o que precisava, e tudo na minha intuição, sabe? Uhum. E nessa oportunidade, quando eu transformei esse espaço em uma sala de espetáculo, me procurou um Fernando Peltier, que era um diretor de teatro infantil aqui em Salvador, e ele queria apresentar os espetáculos. Ele tinha a Turma da Mônica, tinha vários outros espetáculos, e ele precisava daquela sala, porque como o espaço era num local muito central e para criança era muito bom, aí ele começou a fazer teatro lá dentro, e eu fui aprendendo com ele, né, com esses espetáculos, quais são as necessidades de uma sala de espetáculo, né, de uma sala de apresentação. O que precisava? Som, luz, ar-condicionado, é, bilheteiro, bilheteria, sabe? Portaria, tudo isso eu fui aprendendo assim. Eu Uhum. abri e fui aprendendo com eles. Até que chegou a Companhia Baiana de Patifaria, que já é um grupo consolidado aqui na Bahia, aqui em Salvador. Eles Conheço. estavam, eles estavam com um espetáculo chamado Abafa Banca e eles estavam apresentando em um bar lá no Rio Vermelho, no bairro do Rio Vermelho. O produtor, sabendo da existência desse nova sala de espetáculo, ele chegou a me procurou para pegar uma pauta lá, para apresentar o espetáculo Abafa Banca. E aí, eu já tinha assistido, eu fui convidado para assistir eles, já tinha assistido eles em outro teatro, porque eu já frequentava teatro como público, né? Não como Uhum. profissional. Eu aí tive essa oportunidade de tê-los lá na sala do Teatro do Baiano de Tênis. E aí a gente criou um vínculo de amizade muito grande, porque eu lembro que os meninos precisavam de som para soltar trilha, e o teatro não tinha. Aí eu fui numa loja no comércio, comprei com meu dinheiro um 3 em 1, aqueles sons bem caseiro, para poder ter lá no teatro e os meninos poderem soltar a fita vídeo, aquela fita Uhum. cassetezinha com a trilha, pá. Então, assim, eu sempre fui muito solícito nisso, assim, sempre me mergulhei de cara no teatro. E aí, com esse vínculo de amizade com os meninos, eu eles fizeram uma turnê, foram para São Paulo, já com o espetáculo A Bofetada, e foi um grande sucesso. Primeiro, eles foram para o Rio de Janeiro, eles saíram Uhum. daqui da Bahia, os meninos venderam quitinha, venderam carro, venderam apartamento, não, venderam carro, venderam televisão e tudo, juntaram a grana e foram tentar o espetáculo no Rio de Janeiro. Não foi E assim que foi um excelente o espetáculo, né? Maravilhoso. grande sucesso, né? Uhum. Sucesso de lotar os espetáculos, eles ficaram na época no Teatro Ipanema, que antes hoje é Rubens Correia, não sei nem se ainda existe, mas assim, eles fizeram um grande sucesso e quando eles foram para São Paulo, coincidentemente, eu já tinha saído daqui do clube, porque eu tinha imaginado assim, bom, eu já consegui aqui ter uma abertura na área do que eu gosto, mas eu preciso alcançar outros espaços, outras áreas, outras praças. Eu vou para São Paulo
tentar trabalhar no Clube Pinheiros, porque o Clube Pinheiros, em São Paulo, ele tinha ligação com o Clube Baiano de Tênis. Então, eu queria trabalhar lá, porque lá me dava a possibilidade de crescer Uhum. mais. Só que eu fui para São Paulo e não fui trabalhar no clube. Fiquei trabalhando numa agência numa loja de um coreano na Estação da Luz, fazendo vitrine. E foi quando os meninos saíram do Rio de Janeiro, da Companhia Baiana de Patifaria, e foram para São Paulo. E eles não tinham o Teatro Mambembe na época. Aliás, o Teatro Bexiga, não foi nem o Mambembe foi depois. O Teatro Bexiga não disponibilizava de bilheteiro para ficar com o grupo. Como a gente já se conhecia daqui de Salvador e eles sabiam que eu estava morando em São Paulo, eles me ligaram para que eu fosse, se eu podia participar com ele e ficar na bilheteria do teatro, Uhum. enquanto eles apresentavam. Isso eles já tinham ido no Jô Soares, já tinha dado um boom, o Rio de Janeiro, o São Paulo inteiro já tinha a expectativa de assistir o espetáculo deles, e eu fui trabalhar com eles. Foi aí que eu ingressei em uma companhia de teatro e fiquei durante 7 anos com ele, que foi a minha grande escola de teatro. Foi a Companhia Baiana de Patifaria, porque eu comecei como bilheteiro, depois eu fui sonoplasta, depois eu fui cenotécnico, depois eu fui camareiro, depois eu fui produtor, depois eu fui geral, e até hoje eu trabalho com a companhia, né? Eu vou chegar até Uhum. hoje. Mas, assim, a gente criou um vínculo de... Eu viajei durante 7 anos com a companhia, a gente fez todas as capitais do país, com grande sucesso. E isso me deu uma experiência muito larga na área de manutenção, de cuidado com figurino, de cuidado com sapatos, com as roupas, de como fazer arrumar uma mala para fazer uma viagem, para que a gente pudesse, na cidade seguinte, as roupas estar menos danificadas e menos machucadas do que da anterior. Enfim, foi me dando essa possibilidade, eu fui descobrindo técnicas, né, que me possibilitou até montar uma oficina de camareira. Eu tenho uma oficina de camareira que eu formo profissionais para essa área. Que legal. Nesse percurso todo, né, eu sempre visitando lugares, né, eu comprava, ia em brechó, comprava uma roupa, achava interessante, comprava e guardava. E já tinha na minha cabeça essa ideia, porque assim, quando em São Paulo, aqui em Salvador, eu visitava, eu assistia os espetáculos, eu me questionava, né, sobre os figurinos que eu estava vendo naquele espetáculo. Então, assim, eu assistia Hamlet, achava incrível aquele figurino, aí um tempo depois, um ano depois, eu assistia Medea, e aí eu me questionava, eu digo, poxa, esse figurino, porque a montagem era muito próxima, esse figurino de Hamlet, aquele que usou há um ano atrás, poderia estar nesse espetáculo. Onde é que foi parar aquele figurino? Uhum. Sim, Poderia ter total. sido reutilizado porque casaria. Aí você vê novos figurinos. Então ninguém sabia onde estavam esses figurinos, porque terminou saiu de cartaz, ficou na casa do diretor, foi para um grupo, dividiu, virou fantasia, virou toalha, enfim, não existia um local que guardasse isso. E isso, desde quando eu morava aqui em Salvador, antes da companhia, eu já tinha essa ideia de ter um local que guardasse esse material e que pudesse ser reutilizado em outros espetáculos. Nesse meu processo todo de retorno a Salvador depois da companhia, quando eu voltei, né, porque a gente ficava viajando o tempo inteiro, eu vim aqui, férias, passar uma semana, depois era viagem. Quando eu voltei e a gente terminou o espetáculo A Bofetada e os meninos começaram a fazer a montagem das noviças, eu decidi não mais viajar com a companhia, ficar em Salvador, porque eu precisava desenvolver esse meu projeto. Assim, eu queria montar esse acervo e trabalhar com outras companhias. Eu não queria mais ser exclusivo da Companhia Baiana. Eu Uhum. queria continuar prestando serviço para a companhia, mas podendo também prestar serviço para outras companhias e outros espetáculos. Então, aí eu permaneci em Salvador e batalhei. Fui trabalhar também no Teatro Castro Alves, na parte de adereços, conheci todo o acervo do teatro, me encantei e eu disse, é isso que eu quero fazer. Eu quero ter o meu acervo para eu poder atender a produções.
E aí comecei na minha casa fazendo, peguei um cabo de vassoura, 2 cordas, fixei no teto, e Sim, aí que aquelas ótimo. roupas comprado, peruca que eu tinha achado interessante, eu comecei a pendurar e disse: eu vou montar um acervo para minha necessidade, porque assim, eu quando Aham, figurinista, eu já estava me firmando como figurinista aqui na Bahia, e eu precisava muito de ter acesso a roupas que não achava tão fácil no mercado. Então eu comecei a ter esse acervo pensando no meu trabalho, eu não tinha a noção de ter um acervo para a comunidade, uhum, sabe? Veio depois, né? A ideia inicial foi essa, de atender a mim. Aquela coisa não pensei no coletivo, eu pensei no exclusivo, assim, só para mim. uhum, Bom, enfim, fui fazendo, e aí sendo chamado para produzir figurino, para assinar figurinos de espetáculos, e aí eu comecei a negociar com as produções o seguinte: geralmente a verba de figurino era muito baixa, eu falei, tudo bem, eu aceito por esse valor, desde que no final da temporada esse figurino volte para minha mão para que eu possa guardar, ficar comigo e não ser descartado por aí. E uhum. assim foi feito, eu fui fazendo, meu primeiro figurino foi Pluft Fantasminha, com a direção de Celso Júnior, um grande diretor aqui, e a gente montou isso lá no Vila Velha, isso foi em 95, e eu comecei com o primeiro figurino desse Pluft Fantasminha, depois da temporada esse voltou para minha mão. Então, assim, É, aí eu tinha grande orgulho quando eu botava, além daquelas roupas que eu tinha, casaco de pele que eu comprava em brechó, calças, enfim, tinha um Sim, figurino de teatro. Foi meu primeiro figurino de teatro, no lá pendurado naquele cabo de vassoura, no quarto lá. Aí eu olhava e dizia assim: Nossa, que massa, é isso que eu quero. E aí que foi indo. Aí as delícia. pessoas foram descobrindo que eu tinha, aí me ligavam: Mal, eu preciso de uma peruca para ir para uma festa. Você tem? Eu digo, tenho, venha buscar. Aí, quando voltava, eu tenho umas roupas lá que era da minha mãe, que não usa mais, você quer? Quero, me dê. Aí as pessoas foram doando, doando, e eu fui montando esse figurino, esse acervo. Só que assim, sem a ideia do acervo profissional que é hoje. Foi eu não lembro exatamente, em 97, eu não lembro o ano específico, mas José Posse Neto, ele veio dirigir um espetáculo aqui em Salvador, que foi a Uhum. comemoração dos 80 anos de Nilda Spencer, uma grande atriz, uma dama do teatro que a gente teve aqui em Salvador, e a comemoração de 80 anos dela, de vida, ela montou um espetáculo, Ensina-me a Viver. E Que aí, lindo. numa dessas, quem fez o figurino foi o próprio Posse Neto, José Posse Neto, com Tininha Viana. E eu estava na produção. Eu era um produtor de figurino também, ajudava a garimpar. E nessa história, é, a produtora geral fez assim: ó, Posse, Maurício tem um acervo na casa dele, de repente passe lá para ver se você garimpa alguma coisa de lá. E assim ele fez. Ele foi na minha casa, eu já tinha, eram 5 araras já de ferro que eu tinha mandado colocar, assim, aéreas, eram muitas roupas. Ele teve lá e olhou, e depois, no final, ele fez assim: Maurício, você tem um acervo incrível, coisas assim, uma diversidade de peças que eu achei incrível aqui para Salvador, coisas que eu já vi em São Paulo, mas aqui nunca tinha visto. Você precisa abrir isso para a comunidade artística precisa saber desse acervo e poder utilizar. Aí aquilo ficou martelando na minha cabeça, e Uhum. coincidentemente, nesse mesmo período, uma amiga minha, Naya Alban, que ela é hoje a diretora da Escola de Arquitetura aqui da UFBA, ela disse: Mal, meu pai, eu tenho uma casa, eu moro numa casa na Moraria e tenho o primeiro andar todo livre. Se você quiser levar seu acervo para lá, será um prazer para mim. Aí veio a história, Posse Neto falando que eu precisava abrir, e esse convite para tirar da minha casa, porque também eu já estava incomodado com o acervo dentro de casa, porque eu não tinha sábado, domingo, feriado, que as pessoas me ligavam para ir na minha casa para pegar roupa, para ir para festa. Então não tinha. Chegou um momento que você não sabe o que é casa, o que é trabalho, né? Aí Sim. eu falei: ó,
é o momento de eu ir para lá. Mas se eu for para lá, eu tenho que abrir com um nome. Que nome eu vou dar a esse local? Aí fiz várias tentativas de nome, pensei, uma mão na roda, um brechó, seria brechó. Aí eu falei, não, brechó não, porque eu não vou vender, eu vou só salvaguardar. Então, vou chamar de acervo, vai ser um acervo, não vai ser um brechó. E aí, pesquisando, eu disse, bom, eu vou trabalhar com teatro, então eu vou usar a caixa cênica, a caixa preta do teatro e ver todos as termologias que tem, todos os segmentos que tem que compõem uma caixa preta. Aí, então, eu botei urdimento, é, rotunda, quartelada, fosso, arandela, refletor, varas, pernas laterais, boca de cena. Botei todas as nomenclaturas de uma caixa cênica e fui pesquisando e achando qual era a mais interessante. E achei boca de cena, a mais Sim. interessante. Aí surgiu o Tem- nome. E por coincidência, eu estava brincando assim, aí peguei um batom, botei na boca, peguei um papel e dei o beijo assim, olhei e falei, poxa, boca de cena vai ser isso, a marca vai ser essa boca. Foi aí que surgiu, foi surgindo. Bom, aí eu fui para a Moraria, é um bairro aqui, um bairro residencial que fica no centro da cidade, nesse casarão de um pavilhão, e levei todo o meu material para lá. Chegando lá, eu aí comecei a montar tudo, fazendo tal, ocupei o casarão todo e achei aquilo enorme, né? Nossa, antes era uma área de serviço, com Uhum. 5 barras de ferro, já não era mais o cabo de vassoura, já tinha passado para 5 barras de ferro. E aquelas 5 barras de ferro ficou mínimo dentro daquele espaço enorme. Só um quarto que tinha no casarão acolheu tudo. Mas eu tinha muitos sapatos, muitas perucas, muitas bolsas, e aí eram em caixas que ficavam na minha casa. E lá eu comecei a montar, fazer prateleiras e expor mais. Amigo, depois de 3 anos, essa casa estava pequena para a quantidade de coisas. Que aí foi aquela velha história. Assim, eu atendia aos grupos, a cinema, a teatro, e tinha um retorno. As pessoas, tipo, o filme Opaió. Teve lá a figurinista Bettine Silveira, ela foi visitar o acervo e precisava de umas fantasias para a cena do filme, a cena de carnaval. Então, quando ela viu o acervo e ela conheceu o acervo, ela ficou encantada. E ela me convidou para ser assistente dela no filme Opaió. Opa aí, ó. Ó. Aí eu fui fazer Opaió. Quando finalizou o filme, o material todo que foi produzido foi doado para o acervo. Então, assim, aí Uau. aumenta o volume de coisas. E assim foi feito. Todas as produções que eu participei, de premiação, de espetáculos, algumas doações retornam para o acervo. O acervo entra com um apoio e depois retorna o que é produzido para o acervo. Então, o acervo começou a crescer. Em menos de 3 anos eu estava com um acervo. E aí eu comecei a entender a importância dele, porque depois de 7 anos que eu tinha feito o primeiro figurino Pluft Fantasminha, que foi um projeto escola, foram 3 meses em cartaz, e depois disso o figurino voltou para minha mão e eu mantive ele na sua forma original, preservado e tudo. 7 anos depois, a produtora me liga e disse: Mal, você ainda tem o figurino de Pluft? Eu falei: tenho. Ela fez: eu estou querendo montar ele com circuito comercial. Tem como utilizar o figurino? Eu falei: tem, está todo íntegro. E assim ela marcou, fez audição, pegou o elenco, e aí a gente foi fazer prova de figurino. A única mudança que teve no todo o figurino foi a mãe de Pluft, porque a primeira versão, a atriz que tinha feito, eu fiz um figurino de ópera, assim, bem grande, e ela era bem farta, a atriz, era alta, era bem robusta, e eu queria ela queria um figurino que fosse meio que um bolo, sabe? Então era muito grande o figurino. E essa versão que ela ia montar para o circuito comercial, a atriz era magra e pequena, então o vestido engolia.
Uhum. Então a gente fez um novo vestido para essa atriz, para a mãe de Pluft. Então foi um único gasto, depois de 7 anos, para a remontagem de Pluft, o único gasto que ela teve com figurino foi um vestido. Uhum. Aí eu falei assim, gente, olha aí o resultado. Como foi bom ter guardado esse figurino, porque assim minimizou um custo altíssimo de figurino para uma produção. Então, se faz sentido estar guardando os figurinos para reutilizar posteriormente, né? Em algumas situações. Então, eu entendi que a partir daquele momento, qual era a importância do acervo para as artes e para o mundo, né, do figurino. Aliado a isso, essa reutilização é a salvaguarda de uma memória, da memória do teatro baiano, entendeu? É assim, hoje o acervo ele guarda aqui mais de 100 espetáculos de teatro aqui produzidos aqui na Bahia, aqui em Salvador, Uhum. e além de longas metragens que foram rodados aqui, outros fora também, que no Ceará, no Rio, que utilizam do acervo. Então, assim, existe essa troca e essa importância da salvaguarda dessa memória do teatro, especificamente do teatro baiano. Ao ponto de, ao longo desses anos todo, eu tive, no ano de 2023, eu fui convidado pela Fundação Gregório de Matos para realizar uma exposição sobre o teatro, de figurino, em homenagem ao teatro, era um mês do teatro. E aí eu falei, pô, eu tenho tantos espetáculos aqui que se eu for colocar lá, eu não vou ter espaço, eu vou precisar do MASP, vou precisar da Pinacoteca, vou precisar de vários espaços para poder montar uma exposição grandiosa, né? Por conta de muitos figurinos. Aí eu fiz uma seleção, eu fiz um recorte de 30 anos do teatro, né? E fiz um recorte desses espetáculos, os espetáculos que mais tiveram destaque durante esses 30 anos que eu pesquisei, e selecionei 2 a 3 figurinos de cada espetáculo. E Uhum. montei uma exposição com 23 espetáculos. Uma exposição que estava programada para ficar um mês e meio, ficou um ano em cartaz. Uau, que delícia. E foi um sucesso, e aí a fundação gostou e disse, não, vai ficar mais, e renovou o prazo, e renovou, e renovou. Enfim, aí você vê a ideia de que assim, você está na exposição e vendo pessoas que assistiram tais espetáculos e que estava tendo a oportunidade de estar cara a cara, frente a frente, a toque com figurinos originais de espetáculo que aconteceram há 20 anos atrás, de 15 anos atrás, até 30 anos atrás, é muito gratificante, principalmente para os alunos de arte, para os alunos de moda, para os alunos de teatro, né? Eu recebi muito, eu dava aula lá dentro da exposição. Eu recebia grupos de alunos e circulava com eles e falava, contava a história de cada figurino daquele, de cada espetáculo. Muitos deles não eram figurinos que eu assinei, eram figurinos que vários colegas assinaram aqui, Uhum. porque o acervo foi construído com figurinos de vários profissionais, não só os meus figurinos, entendeu? Então, assim, e ter a oportunidade de você estar mostrando isso, próprio figurinista que se emocionaram quando viram figurinos dele que foi construído há muito tempo atrás e que eles nunca tiveram a oportunidade de rever, de reencontrar esses figurinos. Foi muito bonito, assim, teve o depoimento de uma costureira, porque assim, a exposição eu tratei muito sobre a ótica do figurino, então eu peguei o figurinista, né, que eu considero como um pai do figurino, a costureira, aquela que construiu, que é a mãe, e a camareira, que é aquela pessoa que cuidou do figurino durante o espetáculo. Então, esses 3 profissionais foi muito ressaltado nessa exposição. Então, é uma família, e a costureira é a cuidadora, que ela vai, ou camareira, a partir do momento que a costureira entrega o trabalho,
é a camareira que recebe e cuida a partir dali. Então, assim, o Uhum. depoimento de uma costureira que teve lá, Dora Moreira, foi de emocionar, porque ela disse assim: eu estou reencontrando os meus filhos. É como se tivesse um encontro dos filhos que eu gerei e que eu entreguei para o mundo. E agora eu estou tendo a oportunidade de reencontrar esses meus filhos. Isso É, é de me se emocionar emociona mesmo. Sim, muito isso. Foi muito assim. E eu fiquei assim, eu dizendo, meu Deus, eu consegui realizar isso pensando muito em mim, né, no meu prazer, mas eu não sabia que isso poderia desencadear uma emoção para tanta gente. Né, assim, sim, de um desejo meu de ter um acervo e ter a possibilidade de proporcionar essas emoções para pessoas que assistiram o espetáculo, que relembraram, pessoas que já não existem mais aqui, que passaram pela gente, profissionais que já passaram, como Miguel Carvalho, um grande figurinista gaúcho que teve aqui na Bahia e que fez figurinos lindíssimos, e as pessoas, os alunos que tiveram lá, alunos dele, e relembraram, se emocionaram, é muito lindo. Então, tudo isso foi fruto desse acervo, dessa ideia de guardar a memória do teatro baiano. Então, assim, é gratificante hoje falar sobre esse acervo, porque ele é, para mim, meu grande alimento de vida, sabe? É sim, um grande alimento de vida, sim, assim, o sim, acervo. Eu venho para cá, para o acervo, todos os dias, de segunda a sexta, e aqui eu me fortaleço, eu me alimento de tudo, de ideias, sabe, de tudo mesmo, assim. Para mim sim. é viver aqui. Então, rapaz, eu falei muito, né? E tem muita. Mas foi fantástico, porque, eh, quando você fala que o acervo é o resultado de uma história de vida, não tem como, né, você falar do acervo sem falar dessa sua história de vida, né, e o acervo só tem essa importância porque essa história foi vivida por você, É, né. Não é uma coisa comercial, não é uma coisa, isso pública, que, deposita ali, acabou, vou contratar alguém para fazer. Não, assim, vem de um desejo, vem de uma paixão, vem de uma energia, de construção mesmo, né, assim, e isso é muito bom. Você exatamente. você você falando, sobre essa sua história, que começa ali com a Companhia Baiana de Patifaria. Eu assisti a Bofetada aqui em Brasília, né, eu Ah, assisti e achei maravilhoso. Se eu do não me Pina. engano, eu assisti no Teatro do Sina, Ah, tá. eu Com acho. certeza estava também nele. Eu fazia, Sim, nessa época, operava, eu cuidava do camarim. Eu era camareiro sim. na época. E acontecia engraçado, porque assim, geralmente a gente ia para Brasília no período de São João, período Uhum, de julho. agora. É. É. E assim, a gente às vezes, eu lembro que o pernambucano adora forró e tudo. A gente estava em cartaz em Fortaleza, uma semana antes do São João, efervescência no Nordeste da cultura nordestina no São João. E aí a gente tinha a semana de São João, que eu queria ir para Petrolina para o forró. Disseram, não, a gente Hum. vai fazer um espetáculo em Brasília. Eu falei, ai Oh. meu Deus. Já era. Mas aí a gente, não, muitos anos assim, eu deixei de ir para o São João por conta do espetáculo e a gente estava em Brasília. E era casa lotada, a gente fez Teatro do Sino, acho que 2 ou 3 vezes, e depois a gente foi para o Uhum. Teatro Nacional, né? A Sim, sala, acho que era Vila Lobos, se eu não me Vila engano. Lobos, a E grandona. lotado, final de semana, assim, casa enorme, eu acho mais de 1.200 lugares, e as Isso, pessoas 1.100. estavam. Era incrível, assim, foi, como foi o grande sucesso da companhia e o quanto, para mim, foi gratificante, porque a cada cidade era um aprendizado novo. Então, assim, Sim. você falar de Brasília que você assistiu, a gente com certeza estava próximo e Com sem certeza, com certeza, sim. E eu começando na época com teatro e etcétera, começando a assistir e estudar e etcétera, eu falei assim: "Cara, isso é muito bom, isso é maravilhoso". Mas por que que eu falei do Teatro do Sina para
trazer um pouco uma fala que você trouxe do seu início. Porque olha onde isso vai dar, né, assim, você no seu início, passando por todas as áreas, né, você falou de bilheteiro, depois camareiro, depois você foi para operação de som, depois você foi para produção. Primeiro, operador de som, iluminação, cenografia e camarim, ou seja, É. cinco Então, setores, né? eu acredito que essa sua experiência fez com que, no momento, sei lá, décadas depois, quando você vai fazer a exposição, você faz a trilogia de cada figurino. Você dá a mesma importância de quem cria para Sim, quem costura e quem cuida. sim. Nunca ouvi falar sobre isso. De alguém que fale sobre o seu figurino e É porque são coloque. Sim, isso é isso, experiência, isso é você essa entender que todas as pessoas são importantes dentro dessa cadeia, né. são muitos profissionais que ficam invisíveis nos espetáculos, né, o Sim, público não conhece, vê apenas o diretor, o ator, o texto e pronto. Mas não sim, sabe quem costurou, quem cuidou. Então essa, para mim, a carpintaria do teatro, essa coisa da construção, do estar por trás da cena, é tão importante como estar na uhum. cena. Porque, o ator, ele não vai entrar em cena se o personagem não tem um figurino adequado para isso, O ator nunca tá pensado para isso, sozinho, né. pensado pra cena, né, adequado para o corpo de cada ator, para o movimento de cada cena. Então, existe uma importância tão grande nesse profissional e muitas vezes não é citado, né. Uhum. Sim. Então é O importante. Dulcina, quando ela dava aula ainda, né, assim, Sim, aqui em Brasília, na Fundação Brasileira de Teatro, que era a faculdade que ela construiu aqui em Brasília, juntamente com Oscar Niemeyer, Juscelino Kubitschek, que tem o Teatro do Sina, que para mim é um dos melhores teatros de Brasília, tecnicamente falando, né, mas está destruído, né, está fechado, destruído. mesmo. Eh o que ela fazia com os alunos? Ela ela não pedia, você sabe, bom, para quem conhecia do Sina, sabia que do Sina não pedia, ela mandava. Ela falava assim: "Tá vindo o espetáculo de tal lugar para cá, você vai fazer a bilheteria, você vai ser contra a regra, você vai ser", e Ah, que começava a botar ótimo. os alunos a trabalhar nos espetáculos. Não por economia de dinheiro, para não pagar outros profissionais, mas para mostrar para os alunos toda essa cadeia de produção em que o teatro movimenta. E ela falava assim: "A cena é composta de pessoas fora da cena", Sim, né. E completamente. e assim, e a importância dessas pessoas fora da cena refletem na qualidade de quem está em cena. Então você vai ser porteiro, você vai ser bilheteiro, você vai para lá cuidar vai ser camareiro, você vai limpar o chão do teatro, para que todo mundo possa entender toda essa gama, e não ficar nesse pensamento de que eu estou aparecendo, então eu sou mais É importante, menor e do os que o outro, não. e as outras pessoas vão me servir, né. Então, parabéns, assim, pela sua história e por estar, materializando essa história, né, através do seu acervo, que é lindo. E aí, a Sim. gente agora já conheceu essa história do acervo que é maravilhosa, né, assim. E Sim. hoje, como é que o acervo funciona? Onde é que o acervo está? Porque agora você não tem mais só 5 araras, né. Não. Então, como eu falei, eu tive o início do acervo mesmo, quanto comércio, né, que eu digo assim, como é uma área comercial, ele começou na Moraria, e eu fiquei 7 anos lá na Moraria, e em 2007 eu vim para o Forte do Barbalho. Forte do Barbalho é uma fortaleza do século 17, Hum, aonde passou várias histórias aqui. O forte foi construído na época do Império, e aí serviu de batalhas, né? Serviu aqui, foi hospital, foi cadeia, foi
na época da ditadura, serviu como prisão para os presos políticos aqui da Bahia. Então, é um forte que traz uma carga energética, de negatividade muito grande. E em 2003, uma diretora de teatro, Carmen Paternoster, ela adentrou aqui no forte, que já estava abandonado, e ela montou um espetáculo itinerante aqui pelo forte, chamado O Evangelho segundo Maria. Era a visão do Evangelho na visão Uhum. feminina, a história de Maria, Maria né? Madalena ou Maria, mãe de Jesus? Maria Madalena e Maria de Mãe de Jesus, das Ah, Marias, é a aham. segunda Maria. Então tinha Maria Madalena, Maria, Maria Mãe de Jesus. Então tinha cenas de vários, assim, era um espetáculo itinerante muito bonito. Eu não trabalhei nele, mas eu estou dizendo como o Forte se tornou um Forte das Uhum. artes. Foi através dela que ela deu o pontapé inicial e adentrou nesse forte que estava abandonado na época, e ela ocupou aqui, fazendo isso, transformando num cenário. E a partir daí tiveram outras produções que vieram, como Viva o Povo Brasileiro, um filme, é, Jardim das Folhas Sagradas, que foi um filme também que foi ocupado aqui no Forte. Então, houve uma efervescência nesse Forte na parte cultural. Então, o Estado, ele gerencia esse forte. Uhum. Em 2007, 2005, eu participei do filme Jardim das Folhas Sagradas. O meu acervo era lá na Moraria, mas eu vim fazer o figurino, assinar o figurino do filme Jardim das Folhas Sagradas. E aí eu trouxe parte do acervo durante 3 meses, parte do meu acervo lá, para cá, para o Forte, e construí o acervo, o guarda-roupa do filme. E conheci esse espaço, né? Vivenciei nele. E aí gostei muito, mas ainda o Forte ainda não tinha uma segurança que eu pudesse sair de lá da Moraria e vir para cá. Então foi em 2000, só em 2007, né, 2 anos depois do filme, que eu consegui fazer esse encontro. Assim, recebi um convite da Bahia Film Commission, era um setor que existia aqui no Forte, que era um setor de arte do Uhum. Ministério da Secretaria de Cultura e Turismo na época, depois foi que se foi desvencilhado. Então, foi nessa época que eu recebi o convite para trazer o acervo para cá, porque ele queria criar aqui dentro um núcleo de arte para atender as produções cinematográficas que estavam vindo para a Bahia, porque nessa década de 90 foi muito grande a efervescência, né, do cinema brasileiro aqui na Bahia. Então, muitas produções vinham fazer filmes aqui na Chapada, no Oeste, enfim, no Vale do São Francisco, e aqui a Bahia Film Commission era esse setor que cuidava disso. Então, ele me convidou, e aí eu vim para cá com esse convite da Bahia Film Commission. E eu ocupei um pavilhão inteiro aqui do Forte, e Uhum. aquela velha história, assim, o que eu achava que era pequeno, ou era grande demais para acolher todo o acervo de lá, se tornou pequeno, né, depois de alguns anos. Então, de 2007 para cá, eu estou funcionando dentro do Forte do Barbalho, que é um equipamento do Estado, né, no qual ele cede o espaço e a gente, em contrapartida, dá oficinas para a comunidade, né, de utilização desse espaço. E o acervo funciona dessa forma, atendendo a comunidade artística local e as grandes produções de fora, espetáculos e filmes. Então, espetáculos de fora que vem, traz, precisa de figurinos, então vem aqui, garimpa, e aí faz a locação, e muitas vezes também apoio, né? O acervo ele se mantém exclusivamente das locações dele. Não tem Uhum. nenhuma instituição que invista e que banque a existência do acervo. Tudo é feito com meu trabalho, e as próprias locações daqui que traz essa manutenção, porque aí eu tenho costureira, eu tenho lavanderia, tudo isso que são custos, né, para Uhum. manutenção do figurino, e eu retiro das locações. Claro que a gente tem apoio com a Universidade Federal da Bahia, com os alunos da Escola de Teatro. Eles vão fazer uma mostra de artista, enfim, de resultado de curso, eles têm apoio, olha aqui, integral de locação, com assinando o termo de compromisso
de utilização do acervo da seguinte forma: não pode modificar a forma original de nenhum figurino, de nenhuma Uhum. peça. Ele pode compor figurino de vários espetáculos para compor um espetáculo, mas ele não pode modificar a forma original deles. Quando você Então ele fala pode isso, se você fala cortar, costurar, isso, não pregar, pode não. cortar. No máximo, ajuste, né, de apoio, mas assim, com pontos altos, que possa ser retirado, mas assim, eu não posso cortar, diminuir, tingir, mudar a forma, nada. É a forma original. Todos os figurinos aqui, eles têm essa incumbência, assim. Eu não posso tudo. Foi, só um minutinho, que eu estou numa live aqui. Desculpa, gente, é porque eu estou aqui no próprio acervo e tem pessoas que eu tenho que atender. Então, assim, o acervo ele tem essa função de preservar a memória do próprio espetáculo e do acervo, dos figurinos. Então, assim, Uhum. o que é doado para cá, ele ser mantido da forma original, Uhum. né, da forma original de que não pode modificar. Então, eu tenho aqui uma diversidade de roupas que você pode utilizar, mas não pode mudar a forma. Então, esse é um dos pilares do acervo, da manutenção e da conservação desse figurino, na sua história e na sua essência. Mesmo o pessoal querendo alugar, vamos supor, é assim, Isso. tem um filme, está chegando, e aí ele aluga o figurino e ele fala assim: olha, eu preciso modificar esse figurino aqui para caber na concepção do filme, etc. Não pode. Modificar, não, não pode. Aí, assim, aí todas as produções, eles já sabem dessa Uhum, regra do acervo, e tem, então, isso, assim, como base mesmo, né? Então, aí eles adequam assim, eu preciso, tipo, um filme sobre cangaço. Aí eu venho aqui pegar as roupas do cangaço. Eu não posso modificar a cor, não posso modificar nada. Eu vou utilizar ou acrescentar alguma coisa deles, de criação deles, em cima daquele. Então, quando é uma roupa que tem que sofrer uma ação de tiro, de tingimento, então não pode ser utilizada aquela. É feita uma réplica uhum. para utilizar dessa forma. Uma réplica mais simples, né? Mais barata E- de. É. Entendeu? Agora, Mas aí é, vai de cada. Pensando em figurino, pensando em roupa, né, assim, porque a gente tem essa coisa de se vestir todo dia, né, vai lá, compra, etc. As coisas são descartáveis, você lava, desbota, aí você vai lá, faz uma preguinha, põe mais alguma coisinha. As relações com roupa dentro do teatro são completamente diferentes, né, assim. E se você, Sim, tu fica aqui pensando, tá? Eu sou iluminador, então sim. eu estou aprendendo com vocês sobre essa arte, né? São obras de arte quando você fala de um figurino de um espetáculo, né? São Exatamente. obras de arte. Como sendo obras de arte, elas precisam ser guardadas, cuidadas e vistas como obras de arte. Você não chega no Louvre e fala assim: me presta a Mona Lisa ali, mas eu preciso mudar aí cara, esse Vou sorriso. maquiar o cabelo dela. É, esse sorriso tá muito cínico. Deixa eu passar um batonzinho, né? Ou então, vamos mudar a moldura do quadro, né? Acho que é essa a questão, né? Quando a gente fala de um acervo de obras de arte, né? Onde você pode utilizá-las em outra, dar releituras a ela dentro dos conceitos, né? É, Quais são os seus clientes mais fortes aí enquanto locação, né, assim, eh, para movimentar esse acervo? Olha, eu tenho vários tipos de clientes, né? Desde Aham. aquela professora de arte de uma escola que está fazendo a semana de arte, Uhum. o trabalhos com os alunos, né? Uhum. Então, que me buscam aqui, que procuram fazer composição de figurinos para o espetáculo, desde as produções profissionais mesmo do teatro baiano, a área cinematográfica também, as produções cinematográficas buscam muito aqui o Uhum. acervo. E tem pessoas particulares também, tipo, eu quero ir para uma festa dos anos 70, então eu preciso de um Uhum. figurino dos anos 70.
O acervo aqui de figurino, ele é composto não só com figurinos de teatro, ele tem Ah, também figurinos do dia a dia, né, de todas as épocas. Então, coisas também doadas por pessoas físicas, assim. Eu tive uma doação numa época aqui de 5 caixas de tamanho daquelas caixas de fogão, né, aquelas caixas aham. de roupas basicamente do mundo inteiro, porque era uma senhora que viajava muito e ela comprava os trajes típicos de cada país que ela ia. Olha só. E assim, e ficava no guarda-roupa. Ela chegou, infelizmente faleceu, e a nora dela me entrou em contato e disse: Olha, eu tenho aqui um acervo de figurino de minha sogra que ela comprava, ela nem usava, mas ela gostava. Então, ela ia no México, Guarda. comprava um traje típico do México. Ela ia em Honduras, enfim, em cada lugar. E assim, então esses figurinos são figurinos que não foram utilizados em espetáculos. Esses Uhum. figurinos são mais maleáveis para a locação. É, os figurinos do teatro que fizeram parte da exposição, hoje eles não saem mais pela locação. Eles são obras é, restritas à exposição. Eles não são Perfeito. mais locados, porque a partir do Uhum. momento que eles são catalogados como a história, eles Uhum. não podem mais ser utilizados de forma avulsa. Porque as Perfeito, coisas podem acontecer, né? claro. Os acidentes, incidentes podem acontecer. Então, assim, Uhum. é imprevisível você estar numa festa e cair um líquido em cima de uma roupa, Claro, com certeza. né? Há penalidades? Quando a Já pessoa chega, aconteceu, ai, caiu um vinho. aconteceu aqui um grupo de teatro, da escola de teatro, eles vinham de locais, eles precisavam de fardas militares da época, né, da época do cangaço, para Uhum. apresentação do espetáculo, e eles locaram aqui dez fardas militares, né? Geralmente, para cinema, a gente trabalha com envelhecimento, tem um certo desgaste na roupa, porque já é proposital para o filme, para a cena, Uhum. e eles locaram essas 10 fardas. O diretor veio, fez a prova com os alunos, com os figurinos, né, com os atores, e levou para o espetáculo. Chegando lá, o figurinista e o diretor achou que precisava ter sangue na cena. Eles usaram um líquido Corante. com um corante de tingimento de tecido, porque existe hoje, você pode fazer sangue artificial com materiais que Sim. não tingem a peça de roupa. Eu já Com usei em mel. filme. Eles aí trabalharam, ótimo para a cena, a farda toda ensanguentada, ótimo para a cena, ficou lindo no espetáculo. Isso eu não vi. Na devolução, o figurino veio todo manchado com esse sangue. Mesmo lavando, não saiu, porque tingiu o tecido, Tingiu o tecido. entendeu? Então, assim, passou a ter uma outra vivência, que Uhum. ele poderia ter utilizado, tanto nesse espaço, nesse espetáculo com sangue, como em outro espetáculo sem sangue. A Uhum. partir daquele momento, eu não posso mais utilizar ele em um outro espetáculo com fardamento simples, porque ele já está com tingimento de sangue. Então, Pagaram uma assim, multa, né? aí eu cobrei e eles tiveram que refazer novos figurinos para poder repor, porque não tinha como eu Aham. utilizar figurino se eu fosse retratar um filme do cangaço onde os soldados estivessem limpos. Sim. Então, Que. existe essas coisas, né? Então, Uhum. como foi um fardamento e tem em quantidade, a gente ainda releva. Mas se for uma peça única, tipo uma Claro. Carmen Miranda que eu tenho aqui, que foi feito para o espetáculo Assis Valente, que foi construído com um tecido de época, por um figurinista que infelizmente já faleceu, e não tenho mais como repor. Como é que eu vou repor essa peça se eu emprestar para uma pessoa ir para a festa e volta rasgada? Entendeu? Uhum. Então, esses figurinos Sim, eles não saem mais para locação. Mas atendo tá certo. tenho vários clientes aqui. A terceira idade, tem grupos de teatro da terceira idade que eles vêm muito aqui. Senhoras, assim, ele Oh, aquele cuidado do atendimento, de
de criar, porque assim, eu digo a eles, aqui é um self-service, você vem com a ideia e eu componho para você o que você quer. Você pode fazer um pirata de várias formas, não sem aquele Aham. ser. Você dá esse auxílio? Que massa! Então é isso, e eles gostam muito disso, porque eu tenho esse atendimento também personalizado para cada um. Então tem muitas senhoras e elas produzem muitas coisas, então muitas delas doam também para mim, roupas que elas Uhum. fizeram, enfim. Aí assim, é uma troca mesmo, e uma experiência maravilhosa aqui, é um aprendizado diário aqui nesse acervo, que vale a pena. Que, Até hoje tem sido prazeroso demais estar aqui. que legal, que legal. Ah, você, o processo de locação, o pessoal chega, tem esse monte de adereços, objetos de cena, roupas e etc, etc, etc. Como é que é mensurado isso? É por peça, é por composição, é por peso? Como é que é isso? Isso é por peça e pelo tempo de utilização. Uhum. Tipo assim, eu estou com um cliente que está aqui me aguardando, ele vai tem um show, Aguarda o aí que o da ideia luz é mais importante. veio, ele me perguntou se eu tinha um gramofone, eu tenho um gramofone, Uhum, sim. E ele precisa de um cliente dele, ele é produtor, o artista vai fazer um show aonde precisa ter um gramofone em cena. Então, assim, ele entrou em contato comigo, eu uhum, mostrei a foto, ele atendeu, atende a demanda dele, passei o valor, o período que ele vai ficar com a locação, e aí ele vem e resgata esse material, assina um termo de compromisso, né, uhum, de saída, que é um termo que eu tenho aqui, que eu preencho, com todos os dados, descrição do objeto que está saindo. Ainda é manual, ainda não tenho nada digitalizado, mas faço toda a descrição do objeto, da forma que está indo, tiro foto e a pessoa leva o material. No prazo de determinado da devolução, ela traz e a gente confere e dá tudo ok. E faz o pagamento nesse processo. Então, assim, a gente trabalha com valores que vai de 1 até 7 dias de uhum, utilização. É o mesmo valor, se você loca por um dia ou se você pode ficar um final de semana ou até 7 dias é o mesmo valor. A partir do 7º dia, aí a gente começa a cobrar diária por peça, uhum, ou se a gente já fecha um pacote de uma temporada, eu vou precisar de 15 dias, eu preciso de um mês. Então, a gente já faz o cálculo pelo esse período, então, e é uhum, calculado por cada peça. Então, uma camisa, uma calça, um cinto, uma bolsa, um sapato, um relógio, um cinto, enfim, cada peça tem seu valor, que é uma taxa baixa, mas que no volume fica, sim, né? E aí tem a questão dos apoios, desconto de 30, de 20, 30 e até 50%. Depende de uhum, cada conversa, de cada cliente. sim. É, por exemplo, você tem esse figurino que está aí atrás de você, verde, né? Então ali seria a composição seria esse vestidinho verde mais claro embaixo, o, o No cinto, casaco, o os casaco. pares, isso aqui não, isso aqui é um detalhe, mas aqui Ah, a composição seria essa aqui. Esse look aqui, ele teria o valor da peça de dentro, que é o vestido, que é um aham, drapeado, dessa peça de caça bordada, o cinto e os colares, que são 1, 2, 3, 4, 5 colares, uau, certo? aham, sim, Formado um. Esse figurino não foi de nenhum espetáculo, são figurinos que foram doados aqui e a gente vai compondo em alguns manequins, sim, criando uma, um uma, look, uma, uma história, assim, mas sim, esse especificamente não foi de nenhum espetáculo. Eu tenho alguns outros ali que foram de espetáculo mesmo, que, inclusive a Carmen Miranda, que estava na exposição, que uhum. está E quando eles retornam, eles passam por toda uma higienização, né? também tem essa questão. Quando é tecido, quando é roupa, exceto objetos, mas quando são roupas, eles são entregues já higienizados e Uhum, toda a higienização é feita depois da utilização.
Aí, assim, existe cada peça tem sua forma de higienizar, Uhum. certo? Uns que podem ser, os mais simples, pode ir para uma máquina de lavar caseira. Os mais complicados, bordados, enfim, com pedraria, aí já tem que ir para uma lavanderia. Então, Uhum. isso tudo é conversado antes, né, e acertado nesse termo de compromisso, de Uhum. que forma vai ser devolvido e de que forma vai ser higienizado. Claro que peças, objetos, tipo, isso aqui O mesmo eu gramofone. construí um espetáculo, a Vaquinha Lelé. Ah, que fofa. Então, esse aqui não vai precisar lavar, ele vai ficar no cenário. Então, não tem, não precisa lavagem. Então, a lavagem é feita de acordo com cada peça. Entendi, entendi. E a conservação disso vai no uso. Precisou dar um montinho, precisou rematar tal coisinha, você vai lá, devolveu ou veio desgastes e as coisas porque também isso vai desgastando, óbvio, né. Claro, claro. O uso contínuo faz com que a pessoa, o Uhum. desgaste tudo, né? A Sim, gente tem sim, gastos ósseos, né, no dia a dia, enfim. Imagina uma roupa que é utilizada e que precisa ser lavada, então a lavagem traz isso também. A própria sim. ação do suor do corpo, o suor ele tem um ácido que enfraquece todas as fibras de Uhum, tecido. Então eu digo sempre importante, quando você utilizar uma peça de roupa, acabou, transpirou, não deixa ela abafada, deixa ela na ventilação. Existe hoje a forma de você utilizar produtos de conservação uhum. para Sim. matar germes do suor e tudo, ou se você puder, se for uma roupa que, tipo assim, você apresentou hoje e não vai devolver daqui a 3 dias, de você passar uma água corrente nela, não esfregar nada, mas tirar a ação do suor sobre a fibra do tecido, porque é o que Hum. enfraquece. Mesmo Sim. você deixando ela secar, o suor está ali corroendo a fibra. Se é Uhum, elástico, ela vai perdendo a elasticidade, se é algodão, ela vai com o tempo isso. Se você deixa 3, 4 dias para lavar uma peça de roupa, você está tendo uma ação de 3 a 4 dias com essa transpiração agindo ali, seja no odor, ou seja uhum. na mancha. Então, Sim. assim, é importante que se você tiver não for apresentou hoje, vai apresentar amanhã, lógico que não dá para molhar de um dia para o outro, porque talvez não seque, mas assim, terminou, passa uma água corrente nela Uhum. e deixa secar, entendeu? Porque você já tirou o teor do suor. Que Aí ótimo, não depois sabia ela vai. É. não sabia disso. É Olha que importante massa. porque às vezes você tira uma camisa suada e pendura, secou, tá seco. Mas não, ela secou o Tem molhado, suor. mas o suor, mas o cheiro tá lá, Uhum, né? A mancha vai ficar, muitas vezes se é uma roupa preta, fica até uma mancha meio sal, né? Porque a gente tem uhum. sódio, né? Sódio que tem no sangue, sei lá, é ácido, Tem tem que sais minerais também, né. isso. Então fica na peça de roupa, é importante Uhum, essa preservação. Aí tem muita gente que diz assim: "Eu não tenho como lavar, eu não sei como lavar". Eu falei: "Então tá, você vai pagar uma taxa de lavagem extra da locação, e eu vou me responsabilizar pela lavagem". Então eles trazem, desde que não seja assim, por muito tempo de uso, né. uhum. Usou, devolveu logo no dia seguinte, porque eu já encaminho para lavagem. Ou faz isso, mergulha na água corrente, deixa secar e me traz que eu lavo. Mas a Perfeito, primeira ação é essa, tirar o suor da peça. perfeito. Vamos ver o acervo, porque a gente está aí num cantinho que já dá um É, pouco, assim, algumas imagens que ficam muito interessantes, eu tô louco para ver o acervo como um todo. É tá bom, possível? a gente vai fazer um passeio aqui. Deixa eu Vamos lá. desplugar aqui o aparelho e eu vou fixar com ele. Vamos lá. En Então, um oi. enquanto ele está levantando aí, tem o Instagram do Acervo de Cena, do Boca de Cena, Sim, né, que é acervo arroba acervo Boca de Cena. Convidamos acervo boca. vocês a entrarem no acervo Boca de Cena e seguir o Boca de Cena, né, e seguir também o da Ideia Luz. Vamos lá, tem coisas muito legais lá no Deixa eu Instagram falar. dele.
cartazes aqui que estão ao fundo são cartazes que o acervo já participou com espetáculos e como apoio, então são os espetáculos que tiveram em cartaz e que tem. Na época que se fazia cartazes, né? Que hoje em dia é tudo Uhum. digital, mas na época que se imprimia cartaz, que se colava cartaz nas escolas, enfim. É isso aí. Então vamos lá. Olha só a dinâmica do acervo. Uau! Esse aqui é o figurino que eu falei para você, de Carmen Miranda, que foi construção de Miguel Carvalho, a idealização dele, e foi feito com crepe, um crepe que não existe hoje. Isso foi em 97. Uhum. E a ideia dele é muito interessante, porque assim, a atriz que fez o papel de Carmen Miranda, tem até uma foto dela aqui, ó, não sei se vai conseguir ver, Sim, sim. Fafá Menezes. Isso aí sou eu no meio, e Marcelo Prado ao lado, que fazia Assis Valente. Fafá Menezes, ela teve um sonho, e ela sonhava durante os espetáculos que Carmen Miranda chegava na coxia e virava para ela e dizia: eu quero bolas, muitas bolas no meu figurino. E ela falou isso para o figurinista, que ela queria um figurino que tivesse bolas. Então ele idealizou esse. Você vê que tem bolas, Olha que legal, gente. e a partir de um pedido da própria atriz que tivesse. Embora o espetáculo ela tinha uns 6 figurinos, mas esse figurino específico tem essa história, e ele estava Uhum. na exposição e eu contava sobre isso. Então aqui tem, ó, é muito grande, olha a quantidade. Uau! Vamos adentrando aqui em vários aspectos. Aqui tem uma espanhola que foi doação, aí tem aqui lá em cima. Plumas, os vestidos. Uau! Esses manequins você vai montando assim, né? O que você A tem. gente pega uma ideia e cria. Aí vai botando aqui figurinos e vai compondo com acessórios, Aham. né? Esse aqui foi a guarda do Vaticano. Oh, é verdade. Vou ver se eu consigo abrir aqui a arara para mostrar ele na íntegra. Uau! Foi quando teve agora o Papa, né? Aham, A escolha do Papa, aí a gente pegou e montou esse figurino, esse manequim aqui, aham. essa ideia. Nó! Ainda tem mais fundo, gente. Tem. E assim, a gente tem também a questão da iluminação daqui, né? Uhum, É, que é uma iluminação que ainda está em adaptação, porque precisa, não pode ser uma luz muito forte, porque vai incidir queimar as roupas. uhum, Então a gente tem todo um cuidado com isso. Ele é uma coisa mais, a luz é menos intensa. Quando a gente uhum. necessita, a gente liga a luz para poder. Sim, tem a pouca incidência do sol também, né? Deixa eu ver aqui. Gente, ele é muito grande esse espaço. Essa luz aqui. Ai, bom, acendi mais para. E a gente também está numa fase de adaptação dessas novas araras aéreas, essas grandes, Aham. porque a gente usava cabo de aço no teto. É um pavilhão aqui que tem 7 metros de largura e 37 metros de comprimento. Então, Uau! a gente está fazendo essas novas araras de metalon, que Uhum. abrange isso tudo aqui, ó. Que massa! Aí aqui tem a parte masculina. Ainda tem alguns espaços ali em cima vazio que eu tô louco para preencher. E aí o pessoal chega, vai vasculhando, buscando de arara em arara e vai montando a sua. Fazendo um garimpo. Geralmente eu faço isso. Eu marco Aham. com a
Então, um dia a pessoa vem, a gente faz o garimpo, seleciona tudo e aí depois marca com os atores para fazer a prova de figurino e assim vai. Que ótimo. E a divisão de guarda desses figurinos é por cor, é por estilo? Ó, a princípio a gente tem feito a parte masculina e feminina e algumas coisas. Eu comecei a selecionar a parte branca, que é a parte mais religiosa. Então, Uhum, assim, tem a ala de blazer, as calças masculinas, casacos femininos, conjuntos, blazers femininos, vestidos, casacos. São setorizados, né? Mas, assim, uhum, eu ainda estou para receber mais 6 araras dessas altas, que é onde a gente vai recompor aqui, reeditar todos esses figurinos, para poder uhum, ficar com essa formação, assim, de de colocação mesmo, de estilo. E uhum. aqui, só para vocês entenderem um pouco como funciona o Forte do Barbalho, a Opa, gente por está no favor. pavilhão. Eu vou abrir aqui a porta e vou mostrar um pouco de fora, porque o forte é uma fortaleza do século XVII e o acervo ele funciona num pavilhão. Olha só, eu sempre pensei que fosse num segundo andar, não, é no térreo, né? Na verdade, é na parte alta do forte, né? Aqui é Ah, um tá. elevado, que é um pavilhão que fica acima do outro, e Aham, aqui ele tem as duas entradas lá e aham. essa entrada de cá. Então, Uau, é todo esse pavilhão que funciona o acervo. Ó. que delícia. E tudo Eles são cultural, todos todas as outras salinhas aí são tudo ligados a áreas culturais, né? isso, o forte todo ele é feito trabalha com equipamentos culturais, assim. Tem a cenografia, deixa eu chegar até uma ala da janela do forte. Ah, ainda tem outra parte lá, ó, só vocês entenderem um Só pouco. Tá vendo a janela? aham. Olha só, agora vejo, agora entendo o forte. Olha lá, a entrada central do forte é aquela lá na frente, Aham. e aí tem a quadra, toda a parte de cenografia é feita aqui na quadra, Ó, cenários para espetáculos, para quadrilha junina, para trio elétrico. uau, Como uau. funciona o asseio. Ó, lá no pavilhão de lá, você vê, tem a parte de baixo e a parte de cima, entendeu? Sendo que Aham. a parte de cima é como tem acesso pelo outro lado, e a parte de baixo por cá. E aí igual, né? E é igual, são todos no mesma coisa. Então aqui, ó, ainda tem mais que eu vou mostrar aqui a parte dos acessórios. Aí aqui tem alguns figurinos de espetáculos que ficam expostos. Deixa eu ver aqui. Aí eu venho para a parte da reserva técnica. Gente, ainda tem mais espaço. Uau! Aqui é um Uau! pequeno camarim onde eu guardo as perucas. Tá vendo? Gente, Tem que maravilha. perucas, acessórios, bolsas. Aí aqui eu tenho gravatas, Uau! todo tipo de gravatas. Que maravilha. Aí aqui, né, a parte de lá. E aqui eu tenho uma cozinha, que também é uma cozinha utilitária, mas ao mesmo tempo, todos esses objetos são locados também. É possível. Então, eu tenho uma televisão pequena de tubo que funciona. Aham. Eu tenho micro-ondas de várias formas que funcionam, troféus. Tudo Que aqui legal. é locação, tudo se loca. Garrafas térmicas e, ao Que mesmo legal. tempo, um fogão que eu ganhei, doação também, uma senhora que doou para cá, muito legal ele, ó. E eu Uhum. utilizo ele Como fogão. como fogão. Então, é uma cozinha que eu utilizo para o meu dia a dia, ao mesmo tempo, Uhum. eu preciso locar garrafas de canecas de chopp de festivais antigos. Eu tenho.
viu? E assim, e aparece gente para tudo isso, né? Para alocar tudo Tudo, isso. tudo. É impressionante, assim. Às vezes você acha que... E aqui é a parte do depósito, da reserva técnica. Que aí é onde essa reserva técnica aí é onde estão em manutenção os figurinos e adereços? São reservas, tipo assim, o grupo reservou figurino, vem pegar daqui a 15 dias, então já entra para reserva, entendeu? Entendi, Eu já entendi. estou aqui mesmo com 2 clientes que já marcaram, que vieram pegar materiais para o espetáculo. Então é sempre assim, a utilização do acervo é dessa forma. Maravilha, maravilha, Maurício. Eu tô assim encantado em conhecer esse espaço e saber que ele existe. Nó, Obrigado. perfeito. Você dá conta disso tudo sozinho? Não, eu tenho um sócio que é ator, Hum. Dr. Áquila, também que a gente faz essa troca. Hoje, especificamente, eu não marquei, assim, como a gente tinha marcado esse encontro, hoje o acervo não está funcionando mesmo, assim. Uhum. Então, assim, eu também estou fazendo, assim, falando da Companhia Baiana de Patifaria, eu voltei a trabalhar com a companhia agora como ator. Eu estou em Ó, cartaz, eu estou em foram as fotos cartaz, que você me mandou? não sei se eu te mandei já de personagem, eu tenho um espetáculo Fanta e Pandora, que é um Aham. recorte do espetáculo A Bofetada, e eu comecei a fazer a participação há 3 anos atrás, uma participação de verão, e há 3 anos que eu estou em cena com a companhia, e hoje eu tenho um espetáculo, então, assim, eu saio daqui direto para o teatro já para me preparar para fazer cena. É isso. Parabéns, parabéns, parabéns. E eu acho que você já precisa de um espaço maior. Acho que você pode falar assim, Eu gente, dá adoraria ter a licença, o fonte. forte é meu. É, eu queria a Fonte Nova, eu acho que a Fonte Nova vai Ah, abraçar bem o projeto. com certeza, com certeza. Nossa, Maurício, encantado, encantado com a sua história, encantado com a sua dedicação, encantado com seu encantamento e paixão e amor por zelar e cuidar e desse acervo, né, assim, e proporcionar esse acervo circulando na cidade de Salvador, no estado da Bahia e, quiçá, assim, em quem tiver interesse de estar aí compondo as suas vestimentas, os seus figurinos contigo. Dá Certo. endereço, telefone, como é que a gente pode chegar aí? Ok, você Isso. vai para o aeroporto, pega um avião para Salvador. Através do Instagram do acervo, Aham. acervo de figurino Boca de Cena, ou arroba Maurício_figurino, além Aham. do telefone, que é o 719-9683-6070. Que aí Ótimo. você marca, a pessoa entra em contato, marca uma visita, né? A gente agenda, porque assim, eu atendo com horários marcados, porque não dá para ficar várias pessoas no mesmo horário. Então, geralmente, eu marco os horários e vou atendendo a cada pessoa. Então, aí eu vejo a necessidade dela, para que e aí mostro o material e a gente faz isso. Então, o acervo, hoje, ele funciona dentro de um forte, né? Como eu te falei, uma fortaleza do século XVII, é o Forte do Uhum. Barbalho, que fica na rua Marechal Gabriel Botafogo, sem número, Forte do Barbalho. Acervo de figurino Boca de Cena. Que ótimo. Parabéns. Parabéns mesmo. E vida longa ao acervo Boca de Cena. Ah, e espaços longos também, porque eu tô vendo que a coisa já tá ficando muito Quando eu cheguei apertadinha. aqui, eu achei que nunca ia ocupar nada disso, e hoje eu estou precisando de um espaço maior. Mas a gente consegue um dia. Para quem começou com um cabo de vassoura e um cabo de aço pendurado na parede, que Exatamente. delícia. E Parabéns. meus projetos eu estou pleiteando junto com ou a prefeitura ou o estado, é criar o Museu do Teatro Baiano, uma coisa que nós não temos, Oh, entendeu? A que gente tem o Museu do Carnaval, o Museu do Cinema,
A Casa do Carnaval, a Casa da Música, mas o teatro, que é uma fonte que foi a primeira escola de teatro do país, foi aqui em Salvador, né? A Uhum. gente tem uma história muito grande com as artes cênicas e não temos o teatro. Então, assim, eu preciso que isso aconteça antes de eu partir, porque eu quero levar esses figurinos para esse teatro, esse museu, deixar lá exposto, porque já chegou um ponto que eu não tenho como guardar mais, sabe? Sim, é verdade. Esses E é, figurinos e é precisam estar, esses espetáculos precisam estar sendo mostrados às escolas, aos alunos novos, enfim, todo sim, mundo, a própria comunidade precisa ter acesso a isso, a memória desse teatro baiano. memória guardada, ela se apaga, Pois né? é. Ela se apaga. A gente Para tem aqui, vida e de vida, né? claro, a memória precisa estar no presente o tempo inteiro, para que a gente nunca possa esquecê-la, né? E para que ela tenha futuro. Olha só, filosofando. A gente tem aqui, a gente tem aqui no Ducina, né, no Teatro Ducina, os figurinos da Ducina, da companhia que ela tinha, tudo se perdendo, assim, porque não tem quem cuida, não tem quem. Fizeram uma separação, fizeram uma higienização, mas não dão vazão para aquilo. Existe uma briga, saber quem é que mexe, quem é que não mexe. E é muito triste, porque Dulcina vai desaparecendo, sabe aquela de Volta para o Futuro, que aquela imagem vai sumindo assim, Apagando. né? Vai apagando, e essa coisa que você fala de ter um museu do teatro de cada estado, é você não deixar essa imagem sumir, né? E de saber qual a importância das pessoas que estiveram antes da gente para a construção do nosso hoje, né? Parabéns. Sim, Marcelo, aqui na época quando eu montei a exposição, eu utilizei fragmentos de cenários, né, de alguns espetáculos para fazer o objeto Aham. expositivo da Sim. exposição. Eu utilizei praticáveis, tapadeiras, coisas que foram usadas em cenários, porque a Uhum. gente tinha aqui em Salvador o armazém cenográfico, era um local onde se armazenava os cenários que foram utilizados em alguns espetáculos. Infelizmente, como se a cultura está sendo atacada de uma forma tão cruel e acabando No tudo, mundo. acabou com esse espaço onde a gente guardava todo esse material de cenografia, que ficava aqui próximo do forte. Então, esse ano fecharam e simplesmente não existe mais. Então, se eu hoje tiver que remontar aquela exposição, eu vou ter Uhum. que buscar onde estão aqueles materiais que foram usados, que foram de cenário. Então, assim, Sim, por isso a importância do museu do teatro, para que a gente possa perpetuar essas memórias, os cenários que foram produzidos e construídos para alguns espetáculos que foram icônicos aqui em Salvador e que estão se perdendo. Então, assim, sim, os figurinos não se perdem porque eu corro atrás, eu seguro. Muitas vezes, assim, cansei de tirar do meu dinheiro dos meus cachês para poder manter isso aqui, porque a gente não tem um apoio financeiro de sim. nenhuma instituição, nem do Estado, não. Eu tenho o apoio do espaço físico, mas a Uhum. manutenção disso é tudo arcado comigo. Então, é triste. No dia que eu for embora, quem vai cuidar disso? Quem vai levar isso adiante? Entendeu? É. Porque o sonho é Então, seu. E o sonho deveria ser um sonho do Estado, né? Deveria ser um pois é, sonho da Bahia isso acontecer. é. E aí é muito cruel nesse processo, porque é a gente que vai movendo algo que é de responsabilidade do Estado, e seja ele Brasil, Sim, Estado, municipal e estadual. município, estadual, entendeu? Mas e que bom que tem pessoas como você que ferve essa coisa dentro de você, porque Bahia te deve, né? Assim, por você estar fazendo algo para a Bahia, né? Sim, Para a Bahia e assim, por mais que, vamos supor, seja um espaço-tempo que é o seu espaço-tempo de existência, isso existiu. Isso você manteve uma história, manteve viva a memória do teatro baiano. E que o Estado deveria aproveitar iniciativas como essa, né, que já estão prontas, e incentivá-las. Isso deveria estar na receita, né, quando você na receita orçamentária sim, da capital, do município. Assim, por quê? Porque tem gente aqui
né, que faz a história da arte e da cultura acontecer, ou faz a memória da arte e a cultura ser preservada. Então, isso merece ser destinado verba para isso, porque isso gasta dinheiro, né? E não é muito que precisa. Não precisa de muito, precisa de muito pouco, né? Hum. Né? Eu fico vendo aqui assim, aqui em tem um SEASA aqui em Brasília. A gente foi no SEASA e estava lá assim, uma placa, 3 banheiros sendo construídos, 1.200.000 reais. Aí você fala, não. Uau. Gente, com 1.200.000 reais você faz um festival de teatro. Não é melhor do que essa cagada desses 3 banheiros? Pois é. Né? Assim, mas assim, óbvio, está superfaturado e etc. Mas tá vendo que o dinheiro escorre, né, na máquina pública, independente de que estado seja, escorre. E assim, ele poderia escorrer também na máquina teatral, na máquina Sim, cultural, né? Parabéns, infelizmente. parabéns. Mas é isso. Eu vou continuar fazendo a minha parte, eu não vou depender, nem vou ficar esperando Claro. expectativa de ninguém. Enquanto eu puder, enquanto eu tiver aqui condições, eu vou estar levando o meu sonho, estar me realizando. Eu estou sendo útil, né? Está sendo de utilidade pública para a classe, para a cidade, enfim. Eu já tive convite do governo de Pernambuco para Uhum, levar o acervo para lá, mas eu não tem sentido. Eu formatei um acervo com a memória do teatro baiano. Embora eu uhum, seja pernambucano e eles queiram investir na cultura lá, mas assim, eu não tenho como levar esse acervo para Pernambuco. sim, Poderia montar um novo acervo lá a partir da cultura pernambucana, mas o que eu formei foi o acervo do teatro baiano. Então, eu sim, agradeci, mas eu não poderia. Eles queriam investir, mas que eu levasse o acervo para lá. sim. Na realidade, você já é um pernambucano soteropolitano, né? É uma turma de Peba, né? Peba. Peba. Olha Pernambuco, só. Paraíba. Ah, daí que vem o Peba? É? Existe o Tatu Peba, né? Mas eu não sei É, se o Peba mas existe, a gente fala isso, eu sou um Peba, que é é. pernambucano baiano. Aqui em Brasília tem uma gíria, né? Assim, aquele cara é um peba demais, gente. Assim, é chamado, as pessoas se chamam de peba, mas de uma forma meio pejorativa, Isso é. né? Mas assim, bom, cara, assim, parabéns, parabéns, Maurício. Assim, eu sei que você já está aí com 2 clientes aí, a gente está aqui te atrapalhando um pouco. Nada, É, mas não tenho como agradecer a sua generosidade de mostrar uma história que começou com um cabo de vassoura, né, pendurado com 2 arames duas no teto, com 2 duas fotos. cordas, para esse espaço dentro de um forte lotado de figurino, de acervo, de acervo não, de figurino, de acessórios, né, e de indumentárias e de muita, 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 muita história e de muita, muita, muita paixão, muito amor, muito carinho, assim. É, nossa, assim, você está de parabéns. E obrigado muito por compartilhar isso aqui com a gente no Da Ideia à Luz. Imagina, eu que fico honrada de participar desse seu programa, dar um beijo para Camila também, Sim. né? E falar que assim foi uma honra, né? Quando eu participei através de Beto, né? Ele me falou que Aham. estava participando e assim eu fiquei encantado com a condução da matéria, da entrevista e para mim foi um prazer, assim. Quando você precisar, pode contar. Com Venha a certeza. Salvador, venha visitar o acervo. Em Claro. breve estou indo aí a Brasília, que eu estou com uma sobrinha morando aí em Brasília. Ela morava em Chame, Manaus e ela está agora aí em Brasília e em breve eu irei aí e te falo. chame que a gente vai bater um papo, assim, a gente vai dar vai tomar. Aí sim, né? A gente vai sentar na mesa de um boteco, vai tomar uma cerveja, eu vou tomar um café, num café, com certeza, né? Assim, Tá e de bom. presencial. Eu vou ficar muito feliz em te receber aqui também. E, Valeu, Marcelão. e pessoas, vocês que estiveram com a gente aqui até agora nesse momento, por favor, conte pra gente nos comentários do vídeo o que vocês sentiram, né, assim, vendo toda essa história maravilhosa sendo contada pelo Maurício e conhecendo esse acervo que ele trouxe aqui para a gente.
Saiba que nesse mês de férias a gente tem vídeos toda segunda e toda terça-feira, né? A gente está tentando toda segunda-feira falar sobre acervos, né? E toda terça-feira a gente vai começar, a gente já começou, mas a gente vai dar continuidade à nossa série de o trabalho da cenografia pelo território brasileiro. Né? Então fique atento, siga a gente nas redes sociais, por favor, siga a gente nas redes sociais, vale muito a pena e se torne um seguidor aqui também, assine o canal, se torne um seguidor do canal, não custa nada, é só você clicar lá. Mas se você quiser abraçar mais o canal, você pode se tornar um membro, apoiar com todas as formas que o YouTube proporciona aqui, que é o Valeu, que é o Superchat, etc. Mas também você pode ir atrás do Pix da idealuz@gmail.com. É uma felicidade imensa estar aqui com vocês e saber que esse projeto da Ideia Luz só existe porque você que está aí do outro lado também existe. E por pessoas aqui, como o nosso querido Maurício Martins, também existe, com um coração imenso, né? E disponível a compartilhar todo esse conhecimento, toda essa história aqui conosco. Muitíssimo obrigado e nos vemos no próximo programa. Esse foi, e eu estou emocionado, mais um da Ideia Luz Férias, e hoje com o Maurício Martins e o acervo Boca de Cena. Beijo, queijos. Nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau.